Tudo bem, meu amigo, minha amiga, como você está? Como de costume, eu passo aqui diariamente para falar da nossa dica diária, mas hoje não. Hoje eu vou falar sobre o julgamento da revisão da vida toda. Como todos sabem, ontem teve o julgamento da revisão da vida toda e o STF entendeu que os aposentados não têm direito à revisão. Na minha modesta opinião, o julgamento de ontem é uma das maiores aberrações jurídicas que eu já vi na minha vida. São quase 18 anos advogando e eu nunca vi uma aberração jurídica tão grande como a de ontem. O julgamento de ontem não foi um julgamento jurídico, foi um julgamento político. Ou seja, os ministros novos que foram colocados pelo atual presidente votaram contra. Esse processo estava ganho o ano passado, mesmo com os dois ministros que o presidente anterior também colocou para prejudicar os aposentados, mas estava ganho. Agora, surpreendentemente, um processo que estava ganho, com dois ministros novos, fez com que o processo se perdesse. Vejam que aqui eu não estou fazendo campanha política para A ou para B, até porque eu acho que tanto o presidente anterior como o presidente atual não estão pouco se lixando para a população, pouco se lixando para os idosos, mas um tem uma diferença muito grave, que é o atual presidente. Ele sempre falou que ele era o pai do pobre, ele sempre falou que ia ajudar a população. Do Bolsonaro a gente já não esperava nada mesmo. Ele nunca teve aí para ninguém, nunca quis ajudar ninguém, só se importava com ele. Então, a gente não esperava. Agora, desse governo que falou que era o pai do pobre, que ia ajudar, que ia fazer, que ia acontecer, esse sim me surpreendeu. Esse me surpreendeu, negativamente. Bom, se bem que eu não sei se é uma surpresa, né? E esse vídeo é mais um desabafo, porque, como eu disse no começo, não houve um julgamento jurídico, houve um julgamento político sobre uma alegação de que o INSS ia quebrar. Vai quebrar como, pelo amor de Deus? Vai quebrar como? O INSS ele é sustentável, ele não tem como quebrar. E a prova que ele não tem como quebrar, eu ouvi isso em uma entrevista de um jurista aí famoso, e eu esqueci o nome, não vou falar o nome para não falar besteira. Ele falou: a prova que o INSS não quebra é que na pandemia, onde várias empresas quebraram, fecharam, o INSS pagou o benefício para todo mundo e ainda teve os auxílios emergenciais. Então o INSS não vai quebrar. E o mais triste de tudo isso daí é que os aposentados estavam contando com esse dinheiro. Sabe por quê? Ganhou-se em primeira instância, ganhou-se em segunda instância, ganhou-se no STJ e ganhou-se no STF. Nós ganhamos no STF. E agora, com a mudança de ministro, nós perdemos, virou para 7-4. Uma coisa que estava ganhando 6-5 virou para 7-4. Olha que absurdo. E como é que você explica isso para o cliente? Teve um senhor que veio aqui hoje, eu dei essa triste notícia para ele, saiu daqui arrasado. Ele ganha um salário mínimo. Esse um salário mínimo que ele ganha não dá para pagar as contas, fora as outras coisas que ele tem. Ele ia ter uma melhora na sua vida, na sua qualidade de vida. Ele pagou, ele não está pedindo para o governo. Ele pagou para poder ganhar um pouco mais na velhice. E eles tiraram. Sabe por que eles tiraram? Porque eles ganham 44 mil por mês. Você acha que ele está preocupado com você que ganha um salário mínimo? E não vamos ser injustos, não foram todos os ministros, não. Tem ministros ali que realmente estavam preocupados. Mas dos 7 ministros que votaram contra, 5 foi o PT que colocou. Um foi Fernando Henrique, lá em 1900 Guaraná com rolha, que foi o Gilmar Mendes. E o outro foi o Bolsonaro, que foi o ministro, eu esqueci o nome dele. Então, gente, é um absurdo. O que aconteceu foi um absurdo.
um verdadeiro absurdo, onde foi uma aberração jurídica. Eles deram um jeito de, através de embargos de declaração, modificar uma decisão. Eu não estou aqui para falar o juridiquês, só da minha insatisfação e do meu inconformismo com a decisão do STF. Como é que a gente vai acreditar num judiciário desse jeito? Que se curva ao que o governo pede, ao que o governo quer. Eles não estão lá para fazer a vontade do governo, eles estão lá para dizer o direito, para fazer valer a lei, não para fazer o que governo A ou o que governo B quer. E aí eu tenho que tirar o chapéu para Carmen Lúcia, porque ela votou com isenção e foi o PT que colocou. Eu tenho que tirar o chapéu para o Fachin, que votou com isenção e foi o PT que colocou também. Pois é. E o Alexandre de Moraes, que votou com muita convicção e defendeu o seu voto até o final. O outro ministro, que foi que o Bolsonaro colocou, André Mendonça, também votou a favor. Mas enfim, a minha indignação, a minha revolta, o meu inconformismo, dizer que não dá para acreditar nesse judiciário, e a prova disso é ontem. O que vale é o que o governo quer. Um processo que estava ganho, perdeu, porque 2 ministros, eles têm independência, não estou dizendo que eles não têm independência, eles têm. Eu tenho o direito de discordar deles, porque foi um absurdo o voto. Foi um absurdo a votação. E claramente foi para atender os interesses do governo. O voto ontem foi político. O voto não foi jurídico. Infelizmente. Esse é o nosso judiciário. Esse é o nosso judiciário. Bom, meus amigos, é isso. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é para demonstrar minha insatisfação e para dizer para todos vocês que, infelizmente, a aposentadoria da vida toda acabou. Não há o que se fazer. Nós perdemos. Não pela lei, mas sim porque a política é que faz o mundo girar, para a nossa tristeza. Abraço, meus amigos, vamos que vamos, a gente não vai desistir e quem sabe numa próxima a gente chega aqui com um vídeo bom e alegre para fazer com que o direito de todos sejam garantidos. Grande abraço.